Uma boa noite para você que está conosco no AB2. O Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco está fiscalizando e denunciando a falta de estrutura nas delegacias do Agreste Meridional. Veja na reportagem. Em Águas Belas, o cenário revela abandono. O mato toma conta das laterais da delegacia. Motos recuperadas ocupam corredores, banheiros, qualquer espaço disponível. O mofo domina paredes e teto. A sala que deveria ser usada para reconhecimento de suspeitos virou depósito. Estou aqui já com umas 2 horas esperando porque não tem condições. Está caindo os pedaços a delegacia. Polícia Civil está tudo aí abandonado. No pátio da unidade, a situação se agrava. O mato avança sem controle. Carros e motos recuperados pela polícia ficam expostos ao tempo. O incêndio consumiu diversos veículos apreendidos e nada foi removido até hoje. O espaço permanece lotado e sem organização. É um prédio só para funcionar as duas instituições policiais do Estado. A Polícia Militar de um lado e a Polícia Civil de outro. E mesmo assim, total precariedade. E em Garanhuns, a Delegacia da Mulher não recebe atendimento à noite, apesar da lei determinar funcionamento 24 horas. Em Panelas, a delegacia funciona em uma casa alugada. Logo na entrada, a área que deveria ser garagem virou um pátio apertado para motos apreendidas. E praticamente não existe espaço para circular. Como o prédio não foi feito para ser delegacia, tudo funciona de forma improvisada. A falta de manutenção salta aos olhos. Mofo espalhado, paredes descascadas, buracos e torneiras sem água nem para serviços básicos. Em setembro, o governo do estado anunciou editais para construir 6 novas delegacias. Panelas está na lista, mas no município nenhuma mudança saiu do papel. A gente faz um apelo à governadora para que esses investimentos cheguem à Polícia Civil o mais rápido possível, porque os policiais estão sofrendo e a própria população. Em Calçado, o problema se repete. A delegacia também funciona em casa alugada. Paredes deterioradas, fiação exposta e no único alojamento, o masculino, os colchões estão tomados pelo mofo. Além disso, muita moto acumulada. As vistorias foram feitas pela diretoria do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, o Simpol. O Simpol aponta que das 34 delegacias do Agreste Meridional, pelo menos 8 estão em condições consideradas deploráveis. Muitas não têm condições mínimas para atender a população e várias deixam de funcionar à noite e nos fins de semana, justamente quando o serviço deveria estar disponível. Em Águas Belas, que tem quase 50 mil habitantes, se acontecer alguma ocorrência no fim de semana, tem que levar para Garanhuns. Aqui é uma cidade importante que é limite com Alagoas. A cidade de Águas Belas é famosa pelos crimes de pistolagem, não só na cidade de Águas Belas, mas nas cidades vizinhas aqui. Então, a preocupação do Simpol dos policiais civis é que, com essa falta de estrutura, a bandidagem cresça ainda mais e cause um prejuízo muito maior à população aqui de Águas Belas. As cenas de descaso se refletem no atendimento. Moradores afirmam que o serviço da Polícia Civil está comprometido. Muita gente aqui, tudo precisando, só tem 2 funcionários que estão aqui atendendo o pessoal e aqui está um monte de gente esperando, desde cedo. A delegacia está abandonada. Cadê as coisas públicas, nossa, que nós temos direito? Nós temos direito, nós pagamos nossos impostos para isso. Pois é, a gente percebe aí a queixa da população, também do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, e quando a gente observa essas imagens que foram trazidas na reportagem, a gente percebe de fato uma série de problemas. Olha só a quantidade de motos acumuladas, né, nessas delegacias do interior aqui do Agreste Meridional, e aí a gente percebe também um outro problema, que é a demora para conseguir dar uma destinação a esses veículos que são apreendidos. Afinal de contas, eles não passam por leilão, enfim, não há uma destinação para esses veículos, eles acabam acumulando. Nesse caso aí até o incêndio acabou danificando, né, esses materiais, essas motos, esses carros, enfim, de fato não é uma condição adequada para se trabalhar. E aí a gente cobrou uma resposta também do governo de Pernambuco, da Secretaria de Defesa Social, e eles nos enviaram uma nota informando que sobre os problemas apresentados, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está prevista a construção de 25 novas delegacias nas regiões da Zona da Mata, Agreste, também Sertão e região metropolitana do Recife. Entre as unidades contempladas estão as delegacias do município de Panelas e Calçado, mostradas na reportagem. Quanto à delegacia de Águas Belas, as ações para a recuperação de sua estrutura física já estão em andamento. Além disso, de acordo com a nota, será realizada uma nova etapa de remoção de veículos apreendidos e acumulados nos pátios das delegacias.
Em relação ao atendimento na Delegacia da Mulher em Garanhuns, a nota ressalta que o atendimento não foi interrompido e o horário de funcionamento da unidade é de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 18 horas. Após esse horário, as demandas são atendidas pela Delegacia Seccional da cidade, de acordo com a nota que nos foi enviada. E olha só, a Prefeitura de Caruaru enviou para a Câmara de Vereadores projetos com mudanças para a Previdência do município. Joel Almeida está por lá, chega para falar ao vivo conosco sobre esse assunto, ele acompanhou a sessão de hoje. Boa noite, Joel. São vários projetos que foram enviados pelo Poder Executivo Municipal, pela Prefeitura, para serem apreciados pela Câmara de Vereadores, inclusive estão sendo votados nessa sessão de hoje, né? Quais são os assuntos que você traz aqui para a gente? Boa noite. Oi, Magno, boa noite para você, uma ótima noite também para você que está acompanhando a gente aqui no AB2. Eu falo aqui de frente da Câmara de Vereadores de Caruaru, que realizou mais uma sessão nesta terça-feira. Hoje os parlamentares eles definiram o futuro de 4 projetos enviados pelo Poder Executivo, pela Prefeitura, aqui à casa. De destaque, a gente tem esses 4 projetos, outras discussões foram realizadas hoje. Você vai acompanhar comigo agora na tela da sua casa para você entender melhor. Primeiro projeto, esse foi da criação da PrefTV. Esse projeto enviado pelo Poder Executivo cria a PrefTV de Caruaru, vinculada à Secretaria de Comunicação para fortalecer a transparência, cidadania e o acesso da população às ações e políticas do Executivo. É um projeto de lei para formalizar o que já existe, né? A PrefTV ela já está no ar, é um canal público de comunicação e esse projeto só formaliza a PrefTV. O segundo projeto enviado também pelo Poder Executivo, pela Prefeitura, aqui à casa, foi um projeto que cria cargos na Fundação de Cultura de Caruaru para atender a nova configuração administrativa decorrente da reestruturação dos museus da cidade. Além de reestruturar os museus da cidade, esse projeto de lei que foi enviado pela Prefeitura, ele também pede aqui a autorização ao Legislativo para a criação de cargos de gerência 2, para que esses museus sejam gerenciados. Pela planilha desse projeto de lei, a Prefeitura disse que custaria cerca de R$170 mil por ano. R$14 mil por mês, em média, mas um vereador aqui, ele viu que esse projeto de lei, ele seguia com essa planilha errada. Ao invés de R$14 mil, seria cerca de R$16 mil e por ano iria gastar aí aos cofres públicos cerca de R$190 mil, de acordo com esse vereador. Mesmo assim, o projeto foi votado, analisado e foi confirmado, né? O outro projeto do Executivo também enviado aqui é um projeto que visa manter o equilíbrio financeiro. O município de Caruaru vai amortizar o déficit atuarial junto à Caruaru Prev em 32 anos, uma alíquota que deve chegar aí nos próximos anos de mais de 35%. E aí, o último projeto analisado aqui na casa é uma proposta de emenda à lei orgânica do município de Caruaru, que prevê adequações ao regime próprio de previdência social RPPS dos servidores públicos municipais. Estabelece regras para a aposentadoria voluntária de pessoas com deficiência e de trabalhadores de funções expostas a riscos químicos e biológicos. Caruaru Prev, na verdade, é como se fosse o INSS dos servidores públicos aqui da cidade. Então, esses 2 últimos projetos tratam sobre mudanças, né, tanto na alíquota de contribuição, na alíquota atual também de descontos, né, dessa dívida pública aí pelos próximos 32 anos. Nos 13, essa alíquota deve equilibrar as contas do município. Todos esses projetos foram autorizados, foram aprovados aqui pelo Poder Legislativo, eles seguem para o Poder Executivo, para a Prefeitura, para serem implementados. Essa sessão, ela ainda está no finalzinho, né, e aí a gente fica acompanhando. Magno. Tá certo, Joel, muito obrigado pelas informações. E olha só, um homem foi detido após agredir a mãe em Cupira e câmeras flagraram 2 homens furtando fios no centro de Caruaru. Além disso, gestantes de Pernambuco começam a receber vacinas contra a bronquiolite. Confira agora nos destaques do dia.
Morreram hoje no Hospital da Restauração do Recife 2 vítimas de uma explosão na área rural de Cachoeirinha, no Agreste. O acidente aconteceu na última quarta-feira, quando o pai, o casal de filhos e um sobrinho estavam trabalhando em uma cocheira quando ocorreu um curto-circuito na máquina de corte, uma forrageira. Em seguida, a máquina explodiu. No dia, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Nair Alves Raimundo e em seguida transferidas em estado grave para o Recife, onde foram entubadas. Um dia após o acidente, uma das vítimas, identificada por André Teixeira, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Um homem foi detido após agredir a própria mãe na cidade de Cupira, no Agreste. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem agride a mãe, que cai em seguida na calçada. A vítima então é socorrida por outro filho. Momentos depois, a polícia militar é chamada e o homem, que não teve o nome divulgado, foi levado para a delegacia da cidade. Depois ele foi encaminhado para a delegacia da mulher em Caruaru, que vai ficar com o caso. O homem foi detido ao tentar furtar fios no centro de Caruaru. O caso aconteceu na madrugada de hoje, na rua Duque de Caxias. Um outro homem também participou da ação criminosa, mas conseguiu fugir. Imagens de câmeras do Centro Integrado de Monitoramento flagraram o momento em que um dos envolvidos arranca uma parte da fiação e tenta fugir, mas é detido pelos guardas municipais logo em seguida. De acordo com a Guarda Municipal, com ele foram encontrados fios cortados, material compatível com o roubado na rua mostrada. O material e o homem detido foram levados para a delegacia de plantão. Pernambuco iniciou a vacinação contra bronquiolite. Hoje as gestantes de Jaboatão começaram a ser vacinadas. Amanhã, as gestantes do Recife devem começar a receber as vacinas. A Secretaria de Saúde de Pernambuco está distribuindo aos municípios do estado mais de 30 mil doses de vacina contra o vírus sincicial respiratório. De acordo com a Secretaria de Saúde de Caruaru, o município ainda aguarda a chegada das doses. O vírus é uma das maiores causas de infecções respiratórias em recém-nascidos e crianças pequenas. Mulheres grávidas, ao tomarem a vacina, protegem o bebê e evitam que eles tenham casos graves de bronquiolite. A Prefeitura de Caruaru determinou o ponto facultativo para os dias 26 e 31 de dezembro deste ano e também para o dia 2 de janeiro de 2026. Nesses 3 dias funcionarão apenas os serviços considerados essenciais para a população caruaruense. O comunicado feito hoje também fala sobre o funcionamento da Feira da Moda. Na semana do Natal, a Feira de Caruaru será antecipada para a terça-feira, dia 23, e a quarta, dia 24. Na semana do Ano Novo, não haverá Feira da Moda. Depois do intervalo, você vai ver que o comércio de Caruaru cria estratégias para atrair mais clientes nesse mês de dezembro. De volta com a AB2 em Caruaru, o comércio já está na expectativa do aumento nas vendas, impulsionado pelo Natal e também pelo Ano Novo. E para atrair clientes, as lojas estão adotando algumas estratégias. Nesta loja de calçados, dezembro foi o mês de contratação. 6 pessoas novas ao time foram adicionadas para dar conta das vendas deste período em que até os domingos a loja estará aberta. Precisa de novato para dar mais atenção aos clientes, porque quer queira ou não, os clientes precisam de atenção e precisa de apoio, a gente precisa de novato. Iris foi uma dessas 6 contratadas, é o primeiro emprego dela. É uma experiência, única, é meu primeiro emprego aqui, eu consegui esses dias. E como é que está sendo essa primeira oportunidade? Está sendo maravilhosa, uma experiência incrível, estou amando. Mas essa não foi a realidade desta outra loja de eletrodomésticos. Os vendedores são os de sempre e não haverá horários excedentes. O foco maior por aqui é o preço. O nosso preço aqui na nossa loja é o melhor da cidade. Aí a gente já está ajustado, não precisou contratar mais ninguém justamente por isso. Graças a Deus, esse mês vai melhorar, já está bem aquecido as vendas. Corre, mas a gente está dando de conta. Preços que agradaram Dona Ivanilda, que até já garantiu o presente de Natal, uma TV nova. Uma TV nova? Comprou por quê? Porque eu estava precisando para o quarto. A sua do seu quarto queimou e você precisou de uma nova? Foi. Mas e aí, o preço realmente é bom? Como é que está? Bom tudo. E aproveitei o
o 10º do salário do mês. No setor de tecnologia, a movimentação tem sido muito similar ao do ano passado. E para competir com o mercado físico e online, o segredo é ter bom preço e atendimento. Para competir no mercado, principalmente da tecnologia, a gente tem que ter muito preço e também o pós-venda, né? A qualidade, a assistência, o suporte técnico, porque no mundo virtual hoje está bem concorrido. E olha só, o calor no sertão de Pernambuco está intenso. As altas temperaturas têm causado incômodo na população, mas em Serra Talhada, esse calor está trazendo um cenário positivo quando se trata de geração de energia. Se por um lado as altas temperaturas no sertão do estado geram um certo incômodo e desconforto térmico para os moradores que precisam lidar com o calor intenso diariamente, por outro, traz um cenário positivo quando se fala em geração de energia solar. Em Serra Talhada, por exemplo, não é difícil ver telhados de residências e empresas assim, cobertos por placas solares. Quem investiu nesse tipo de consumo de energia está colhendo bons frutos nessa época do ano, onde as incidências estão em alta. Humberto conta que instalou 27 placas que geram, em média, 1.800 kW por mês para serem consumidos em casa e no prédio da instituição de ensino superior da família. A instalação trouxe uma boa economia na conta de luz. A energia solar tem a parte financeira e eu tive uma economia muito grande. A minha empresa é uma empresa de pequeno porte. Eu pagava R$2.000 de energia. Hoje eu pago R$150. E tem mais a questão da energia limpa, né? Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o Brasil acrescentou 5,25 gigawatts de energia solar no primeiro semestre de 2025. Com o avanço, o país chegou a 58,9 gigawatts de capacidade instalada, a segunda maior participação na matriz elétrica brasileira, com 23%, atrás apenas das hidrelétricas. Um crescimento puxado principalmente pela região do Nordeste. De acordo com a Associação Pernambucana de Energias Renováveis, em 2025, Pernambuco subiu do 13º para o 10º lugar no ranking nacional de produção de energia renovável. No estado, Serra Talhada chega a 8º no ranking dos municípios com maior potência instalada. Segundo dados da ANEEL, de janeiro a novembro desse ano, foram instaladas 4.182 unidades consumidoras, com capacidade para gerar 29.344 quilowatts. Números que aumentaram, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 2.972 unidades consumidoras com uma potência instalada de 20.509 quilowatts. Eduardo é dono de uma empresa que realiza a instalação dos painéis e sistemas de geração. Ele conta que a procura pelo serviço começou a aumentar em outubro. A procura tem um aumento muito grande devido a esse calorzão, a necessidade de se usar mais energia nessa época do ano. E aí, consequentemente, muitas pessoas vêm procurando cada vez mais ter seu sistema de energia solar em casa para evitar, né, que se pague contas altas, pague valor de tarifas altíssimos, bandeiras vermelhas. Há 6 anos, Júlio instalou o primeiro kit para suprir o consumo de casa e do negócio no ramo de buffet que tem com a família. De lá para cá, com o aumento do consumo e a economia gerada, sentiu necessidade de expandir o projeto. A gente instalou o nosso primeiro projeto solar em 2019. De lá para cá, a gente já aumentou 3 vezes e dessas 3 vezes a gente viu que tinha necessidade. A gente tinha aumentado primeiro para a nossa residência, depois na segunda a gente já aumentou ali para o nosso comércio e depois a gente aumentou mais ainda para o nosso comércio porque a gente viu a necessidade e que estava tendo retorno. O nosso payback financeiro foi muito bom. De lá para cá a gente economizou aí em torno de R$90 mil
Então foi uma economia muito boa, que nos trouxe a possibilidade de estar investindo novamente esse valor na empresa. Então é o terceiro projeto, mas que, se tudo der certo, a gente já vai fazer o quarto também, porque é o que a gente almeja. Em um cenário tão positivo, entra também a questão regulatória. Segundo o presidente da Associação Pernambucana de Energias Renováveis, muitas mudanças recentes foram aprovadas para garantir uma reforma estrutural no setor. O Pernambuco ele subiu do 13º colocado no ranking para o 10º colocado a nível nacional na geração de energia por fontes renováveis. A abertura do mercado livre, ou seja, dando a possibilidade, numa analogia à telefonia, que a população possa contratar de qualquer provedor de energia, ou seja, como você contrata de qualquer provedor de telefonia. E para o consumidor, além da economia, fica também a sensação de estar contribuindo para os cuidados com o futuro do meio ambiente. O nosso planeta precisa de cuidados e cada um de nós temos que fazer a nossa parte, usando a energia solar, tem a eólica, né, a sustentável, para que o nosso planeta agradeça pelas nossas boas ações. Pois é, e por falar em cuidado com o meio ambiente, depois do intervalo a gente vai falar sobre a importância de jogar o lixo no local certo. A gente volta em instantes. Tem gente que descarta o lixo sem o devido cuidado, desrespeitando dias e horários de coleta, o que causa prejuízos à coletividade. As consequências de um descarte irregular do lixo podem ser maiores do que se imagina. O impacto é, além de ambiental, estrutural e tem grande relação com o comportamento social, pois basta um único descarte no local para que outros aconteçam e gerem situações como estas. Nossa equipe percorreu alguns pontos de Caruaru e encontrou diversos locais onde o lixo é descartado de forma irregular. Nesta rua, ao lado da Erém Padre Zacarias, no bairro do Salgado, a quantidade de lixo é tamanha que parte da rua parece um canteiro de resíduos que se somam a galhos de árvores cortados. Em Caruaru, muitos são os trechos onde o lixo está depositado em locais irregulares. Por exemplo, nesse trecho da Rua Goiás, onde passa a Via Parque, local de muita circulação de pessoas, o lixo está descartado em vários pontos. Esse aqui, por exemplo, tem até um sofá, algo que não deveria ser descartado dessa forma. E o restante do lixo, que está descartado de forma errada e que prejudica tanto o passeio quanto a rua e a circulação dos veículos. Na Rua Tupi, no trecho onde passa o canal, mais lixo às margens do córrego. Quem precisa passar pelo local tem que dividir a rua com os veículos, correndo o risco de um acidente devido ao problema. Em outro ponto mais alto, ainda na Rua Tupi, mais lixo, dessa vez na praça e quase em cima da faixa de pedestres. As praças, que deveriam ser locais de lazer, têm se transformado em verdadeiros canteiros de descarte irregular do lixo. Na Praça João Cabeludo, o reservatório para colocar o lixo está esborrando. Este é mais um exemplo de que, apesar dos equipamentos no local, o acúmulo ultrapassa a responsabilidade de respeito dos dias e horários da coleta e que as pessoas descartam de forma errada. Como a coleta ela já é posta à disposição da população regularmente, o que a gente pode fazer realmente é uma conscientização com a população. A gente vem, fala com o pessoal, pede que seja colocado o lixo nos dias corretos. É uma ação mais que a gente pede a colaboração do morador para estar seguindo o horário e não ocorrer esse descarte irregular. Na Praça da Academia das Cidades, no bairro São João da Escócia, mais lixo no Canteiro das Árvores. O que deveria ser um espaço de lazer e recreação está se transformando em mais um ponto de descarte irregular. Como existem em alguns casos o descarte de lixo feito de forma irresponsável por pessoas que saem de um bairro para o outro, a Prefeitura precisa tomar outras medidas, como, por exemplo, notificar os responsáveis. A gente conseguindo identificar as pessoas que estão fazendo esse descarte, a gente vai até ela fazer uma notificação para que não ocorra novamente e tentar minimizar essas ações de descarte irregular. É isso, acabou o AB2. A todos uma excelente noite. Amanhã a gente se encontra novamente.